Fala pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra enorme estar aqui no Do While e meu nome é André e eu vou falar para vocês hoje como utilizar o Single Table Design com o DynamoDB. Então, antes de eu entrar, mais a fundo sobre, o que é tudo isso e o que eu vou falar hoje, eu vou me apresentar, falar sobre mim. Meu nome é André Spangero Kanayama e eu sou formado em Ciência da Computação pelo IMUSP. E eu tenho 10 anos de experiência aí na área de tecnologia. Eu trabalhei por 3 anos como sysadmin, gerenciando rede de computadores, configurando servidores. E faz 7 anos que eu trabalho como dev. Eu já trabalhei com diferentes tecnologias, comecei com Windows Phone, passei pelo Android, pelo iOS, até mexi um pouco com o Angular e o React, mais recentemente com Vue, mas a maior parte desse tempo e a minha paixão, assim, foi sempre o back-end, e principalmente com o Node.js. E atualmente eu sou engenheiro de software back-end lá no Zé Delivery, onde eu trabalho bastante, inclusive usando o DynamoDB e trabalho bastante com Python e Node, bem focado no back-end mesmo. E tá aí nas redes sociais, quem quiser conectar, tem meu LinkedIn, meu Medium, os dois são AS Kanayama, mas qualquer coisa é só procurar meu nome, que vai ser fácil de achar. E quem quiser trocar uma ideia até sobre esse workshop, fica à vontade de entrar em contato por lá. Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Aqui são os tópicos, né? A gente vai começar vendo como o DynamoDB funciona para colocar todo mundo na mesma página. A gente tem algum vocabulário que é específico, alguns conceitos que a gente precisa saber para entender, até quando a gente fizer a implementação, colocar a mão na massa. Baseado num caso de exemplo, que vai ser uma aplicação de suporte, usuários e tickets, a gente vai fazer um modelo SQL para fazer um comparativo com o NoSQL. E depois um desses modelos que a gente vai fazer vai ser usando essa técnica chamada Single Table Design, onde a gente coloca diferentes tipos de itens na mesma tabela para ganhar performance. E também vou falar um pouco sobre quando usar e quando não usar Single Table Design até o DynamoDB. Depois a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai criar uma tabela no Dynamo, modelar essa aplicação e eu vou dar um exemplo no Node.js, né? Porque além de criar a tabela, a gente tem que saber como a gente usa ela. E aí eu vou mostrar e o código tá nesse link, nesse repositório, para quem quiser. Tem o código que eu vou iniciar na branch main e tem uma branch chamada complete com o código final. Então, se você quiser só acompanhar o vídeo e depois ver o código feito, só testar, também está lá no GitHub, beleza? Só lembrando que para cada tópico, né, eu vou falar aqui 40, 45 minutos, então eu vou arranhar a superfície de cada um. A ideia é saber que existe, né, e entender meio que o raciocínio por trás ali de quando usar, como é que modela, como é que faz, para depois se aprofundar. E, inclusive, no repositório do GitHub, eu deixei alguns links de referência que podem ajudar mais nesse aprofundamento, né, para quem quiser saber mais, e, e por aí vai. Beleza? Então, os requisitos, né? Se você quiser acompanhar esse workshop e fazer junto. Então, precisa de uma conta na AWS, a gente vai usar o DynamoDB, então é inevitável. Eu vou assumir que a conta já existe, já está configurada, já está com cartão ali, cartão de crédito, e eu sempre aviso quando eu uso a AWS, cuidado com os custos, né? Por mais que ela tenha um free tier e você possa usar muitos recursos de graça por um tempo, é sempre bom apagar, né, se não estiver usando, para não ter surpresa na fatura do cartão ali no fim do mês. E também é bom ter algum conhecimento, pelo menos o básico do básico de SQL e NoSQL. Eu coloquei como opcional porque eu acredito bastante que dê para entender sem ter esse conhecimento, né? Porque é um caso, o exemplo é bem simples que eu vou dar, mas ajuda a tirar o máximo de proveito desse workshop. Eu também vou usar uma ferramenta muito interessante para modelar a tabela no Dynamo, chamada NoSQL Workbench. Inclusive, na documentação da AWS, eles recomendam baixar, né, para essa etapa em que você está pensando em como vai estruturar seus dados, mas também é opcional. Eu vou mostrar mais porque é interessante
vendo o fluxo de como a gente faz essa modelagem. E o Node.js V14, para quem quiser rodar o exemplo que está lá no GitHub, tem um NVM RC no projeto também, para fazer a instalação dessa versão. E é isso, assim, né, para rodar o projeto. E só um aviso que todos os comandos foram rodados e testados no Mac. Então, o painel da AWS é web, né? Então vai ser igual para todo mundo. Mas, assim, quando estiver rodando o projeto mesmo, pode ser que tenha alguma diferença ali. Então, desconfia do sistema operacional se não estiver usando o Mac, beleza? Eu sempre faço esse aviso. Então, começando, né? Vamos começar ali na teoria. O DynamoDB. Então, para quem nunca ouviu falar do DynamoDB, ele é um banco de dados no SQL totalmente gerenciado da AWS. Ou seja, você não precisa se preocupar em subir máquinas, qual sistema operacional, número CPU, memória, disco, tudo isso vai ser abstraído e é a AWS que se preocupa. Você vai ter outras preocupações, né? Você vai focar em como você modela os dados, na política de auto-scaling, em algumas outras features, né? E ele é muito focado em performance e escalabilidade. Inclusive, ele funciona muito bem com serverless. Você pode usar a Lambda conectando no DynamoDB, funciona maravilhosamente bem. E exatamente por ele ser muito focado em performance e escalabilidade, ele não te dá tanta flexibilidade para fazer as queries, porque senão aí acaba perdendo, né? Então você precisa pensar bem quando você vai modelar para o Dynamo. E ele é seguro, né? A AWS mesmo cuida do encryption at rest lá, né? Que é quando o dado está armazenado. E é muito fácil de fazer o backup também. É rápido e fácil de fazer esse backup. Ele até tem um point in time, né? Que você pode recuperar em determinado momento na linha do tempo, né? O seu banco de dados. E tem algumas funcionalidades bem interessantes, sendo algumas delas, né? O TTL, você pode configurar quando você quer que um item seja excluído. Então, se você estiver usando o DynamoDB como uma espécie de cache, onde você materializa alguns resultados ali, ou qualquer outro tipo de dado que você queira que seja apagado depois de um tempo, tem essa feature lá. Ele tem um cache que chama DAX, que ele sobe uma camada de cache na frente e deixa as suas requisições ainda mais rápidas, que é bem interessante também, apesar de ser um pouco caro ali, né? E também tem o Streams, em que cada modificação que você faz nos itens, ele joga no stream que você pode consumir, processar e eventualmente até colocar em outra base de dados, jogar num Redshift ou gerar logs, esse tipo de coisa. E ele é muito bom para o LTP, né? Para o seu banco ali, do seu serviço, onde você vai fazer as transações que você precisa do projeto ali de serviço e não para queries analíticas, né? Não para o LAP. Você não vai querer todo mundo ali fazendo query no Dynamo de qualquer forma, porque vai ser caro e vai ser ineficiente. Então, se você quiser usar o DynamoDB e ter queries analíticas, né? Você vai precisar trabalhar num ETL, você vai ter que usar o streams para jogar em outra base para fazer isso. Então, sempre lembra, né? Eu vou falar mais para frente quando você não deve usar o DynamoDB, e um desses casos é quando você precisa muito de OLAP. E aí tem alguns conceitos, né? Eu vou usar bastante algumas palavras aqui, então é bom estar todo mundo alinhado com esses conceitos do Dynamo. O primeiro deles é como funciona a primary key dos itens, né? Como o item é identificado na tabela do DynamoDB. Uma primary key, ela é composta por uma partition key ou uma partition key em combinação com uma sorting key. O que é essa partition key? A gente pode traduzir como chave de partição. Ela define onde os itens vão ser armazenados. Então, o DynamoDB ele trabalha com partições ali. Eu tenho um desenho aqui no próximo slide. E essa partition key meio que define onde vai ser armazenado e pode definir qual item que você está trabalhando, se não tiver uma combinação com a sorting key.
A sorting key, por sua vez, que a gente pode chamar de uma chave de classificação, ela vai falar como esse dado é ordenado, né? Dentro ali da partição, né? Então, você pode ter itens que têm a mesma partition key, mas sorting key diferentes. Isso vai ser importante para a gente quando a gente vai fazendo o single table design. E quando a gente cria uma tabela, a gente precisa definir, né, essa chave primária, que pode ser só a partition key ou a combinação dessa partition key com a sorting key. Beleza? Eu sei que pode ser muito conceito de uma vez, gente, mas não se desesperem. Isso vai, conforme você vai usando, né, vai ficando mais claro. O importante é saber que existe. E a partition key, né, você não precisa falar, eu preciso gravar em determinada partição. Não, a AWS vai cuidar disso para você, mas você precisa saber que você, como funciona para você definir bem a sua partition key, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, essa entrada nome André, onde a partition key é o campo nome, né? E aí o valor André, ele vai passar por uma função de hash aqui, que a AWS cuida de tudo isso, né? Você só dá um insert ali na tabela, ela decide onde vai gravar. Então, ela grava em diferentes partições. Então, todo item que tiver a partition key André vai ser gravado aqui nessa terceira partição. E aí você tem aqui, ó, Wendy e Joseph vai ser nessa, e Will e Candace estão em outra partição. O bom é que isso traz bastante performance, né? Meio que quando você busca o item que tem uma partition key tal, o DynamoDB já sabe onde ele tem que buscar o item, né? E isso acaba sendo bem mais rápido e performático. Então, se você estiver usando uma chave primária composta com sorting key, lembra disso, porque se todos os seus itens, né, você só diferencia pela sorting key, você está perdendo um pouco de performance, porque você está gravando todo mundo na mesma partição, e você não quer isso, né? Então, quando modelar, é importante saber disso. E aí a sorting key, né? Então, suponha que você tem lá a sua partition key que seja o nome, e você tem uma sorting key que seja o apelido. Então, basicamente, o processo de gravação vai ser o mesmo, né? A partition key vai passar pela hash ali, e aí você pode ter, né, itens com a mesma partition key, mas a sorting key vai ser diferente, e ele vai estar ordenado ali, de acordo com a sorting key. Beleza? Então, acaba sendo um pouco mais simples. E aí, você pode buscar os itens, né, baseados nessa primary key. Mas você também pode criar índices de forma separada que te dão outras possibilidades, outros padrões de acesso para essas tabelas. A gente não vai usar hoje, porque o modelo do Single Table Design que a gente vai fazer é bem simples, mas é bom saber que existe, porque, inclusive, eles podem ser usados junto com o Single Table Design para te dar uma maior flexibilidade na sua tabela do Dynamo. O primeiro, o Local Secondary Index, ele vai usar a mesma chave de partição, a mesma partition key, mas a sorting key vai ser diferente. E você precisa criar esse índice junto com a criação da tabela, né? O bom é que ele compartilha a mesma partição ali, então você acaba não reaproveitando, né, o dado. Diferente do Global Secondary Index, onde você tem uma maior liberdade, você consegue colocar uma partition key diferente, mas o armazenamento e o scaling deles são separados. Então, quando você cria um GSI, né, que é a sigla, você tem que definir uma política de auto-scaling também para aquele GSI, né, para queries daquele GSI. Então, se você tem, sei lá, um GSI muito acessado, você precisa prestar atenção nisso. Então, vale a pena sempre ter isso em mente. Legal? Então, acho que isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente criar a nossa tabela do DynamoDB. E vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece, assim, né? Vem na primeira vista. Vamos pelo console mesmo. Então, aqui no console da AWS, eu já estou logado. A gente vai em DynamoDB, né? Não poderia ser diferente. E aí, vamos aqui em Tables. E aí eu tenho uma aqui, né? Porque é igual o programa de receita, né? A gente vai fazer, mas se a receita desandar, já tem uma pronta ali para a gente ver. Mas vamos fazer o Create Table.
E aí a gente tem que definir o nome da tabela. Support Application Table aqui, por exemplo, né? E você vê aqui, né, a partition key, ele aqui até tem uma descrição falando, e a sort key opcional, né? Como eu havia comentado. E a gente vai chamar a nossa partition key de PK. Nossa, André, que feio, né? Ela não... Qual é o dado que eu vou colocar aí? Você vai colocar partition key. Exatamente por isso que eu estou chamando de PK. E a sort key a gente vai chamar de SK. E vocês vão entender daqui a pouco, né? A gente não vai colocar nenhum dado específico que a gente vai usar muitas vezes. A gente vai colocar exatamente o valor que a gente quer que seja a partition key e a sort key, pensando que a base é para aplicação e não para as pessoas fazerem queries. E aí, aqui no Settings, né? Você pode usar tudo default, mas eu vou vir aqui no Customize. Por quê? Né? Eu vou trocar aqui de Provision para On Demand. Qual é a diferença? O Provision, o DynamoDB trabalha com unidades de leitura e escrita. Você pode deixá-las pré-provisionadas e pagar um pouco menos por cada query. Mas você também pode pagar por operação. Pagar por operação, você paga um pouco mais caro, mas você não precisa se preocupar com o auto-scaling. Como a gente vai fazer o quê? Sei lá, 20 queries, né? Nesse workshop. Então, eu vou fazer um demand que vai sair praticamente de graça para mim. Eu já não tenho mais o free tier. Um pouco triste, mas beleza. E aí, aqui a gente pode deixar, né? Encryption a gente não vai mexer, tag também não. E aí, clicamos no Create Table, e aí a gente vê aqui no Create, né? E aí, esse processo deve ser bem rápido, e foi bem rápido, né? A gente pode vir aqui no Support Application Table, View Items, e você vai ver que não tem item nenhum, porque a gente ainda não adicionou nada. Beleza? Então, criamos nossa tabelinha no Dynamo, foi o quê? 3 minutos para criar uma tabela no Dynamo, né? E agora tudo gerenciado pela AWS, maravilha, a gente só usar. Vamos deixar ela descansando por enquanto. Antes, vamos pensar quais dados e como a gente vai colocar nessa tabela do Dynamo. Beleza? Então, voltando aqui para os slides. Vamos falar um pouco de SQL versus NoSQL, né? Vamos pensar aqui no nosso exemplo. Então, chegou time de produto, né? O cliente, e fala assim, a gente vai precisar de um serviço para visualizar tickets de suporte de usuários. Então, cada usuário pode ter múltiplos tickets de suporte, né? Mas o ticket vai ter só um usuário, né? Que quem criou o ticket. Clássico, né? Problema clássico. E você pode colocar aí, no lugar de ticket, você pode colocar pedidos, você pode colocar qualquer coisa assim, né? Por assim dizer. E o importante é ressaltar que a gente tem os nossos requisitos muito bem definidos, né? Que são ver um usuário, ver os dados desse usuário juntamente com todos os tickets abertos por ele, ordenados por data de criação. Esse é o mais elaborado, né? Precisa ver os tickets desse usuário, criar um novo ticket e criar um novo usuário quando precisar. Esses são todos os requisitos. E a aplicação não deve mudar muito além disso, né? Quando a gente vai modelar SQL, né? Eu imagino, pelo menos eu sempre fui muito mais acostumado a fazer assim. Eu imagino que para a maioria seja também. Criar as tabelas, né, com dado normalizado. Então, cada tabela representa ali uma entidade, né? Então, você tem a tabela para usuários, a tabela para tickets, e aí você pode pôr, sei lá, ID, o e-mail, o nome e o endereço, e aí você faz um one-to-many aqui, né, o ID, user ID, para identificar que esse ticket pertence a tal user, o title, o body e um status. E aí, quando você quiser pegar um usuário e os tickets desse usuário, você faz um join, pegando que o ID do user é igual ao user ID, e traz todos os dados. Beleza, aí você faz um índice e isso vai funcionar muito bem. Mas você vai acabar percorrendo bastante dado para trazer isso, né? E, assim, conforme você vai escalando a sua aplicação, pode ser que você chegue no limite em que você precise alterar um pouco para ter mais performance, né? Ou não, né? Pode ser que isso sirva para você para sempre. Não estou falando aqui que SQL é melhor que não SQL, né? Só estou dando alternativas. E
Quando a gente vai para o NoSQL, né, a gente tem algumas alternativas, né, de como a gente faz. Então, antes de eu ir para o próximo slide, vou beber uma água e você pode pensar um pouquinho como você faria isso para colocar esses dados no seu banco NoSQL, no caso o DynamoDB. Beleza? Todo mundo já pensou? Primeira alternativa aqui, né? A gente coloca tudo junto. Coloca um item ali que chama User and Tickets, por exemplo. E aí vai ter e-mail, name e address. E aí no tickets eu coloco uma lista aqui, né? Onde eu tenho todos os tickets desses usuários junto deles, das informações. E quando eu for buscar, eu vou buscar ali pelo e-mail, por um username, e vai me trazer tudo. Pode ser que isso funcione. Existem alguns casos de uso em que isso vai funcionar. Mas imagina que você vai ter cada vez mais tickets, né? Os users podem ter 10, 100, 1000, e aí esse item vai ficar cada vez maior. Vai chegar uma hora que vai ficar inviável você buscar esse item, e pode ser que você até alcance o limite do seu banco de dados, que você não consiga mais colocar nada ali porque atingiu o tamanho limite de cada item, né? Não seria legal. Então, para a nossa aplicação, não é interessante esse modelo. Que a gente pode fazer, então, como uma alternativa, a gente cria duas tabelas, uma de user e uma de tickets, e aí eu posso fazer uma busca pelos users, né? E depois por tickets baseado naquele user ID. Eu modelo parecido com SQL, né? Mas eu faço duas chamadas, né? O DynamoDB trabalha com requisições, eu faria duas requisições para buscar esse dado. De novo, vai funcionar? Vai funcionar. Mas você vai estar levando o dobro de tempo, porque você vai ter que ir até o banco duas vezes, você vai estar usando rede duas vezes. E a gente sabe que rede muitas vezes é o que demora mais quando você vai fazer uma busca em um banco de dados. Então, vamos ver uma outra alternativa. E aí a gente chega no Single Table Design, né? Onde a gente vai colocar dois tipos de itens diferentes na mesma tabela. Então, o que é o Single Table Design, né? Vamos pensar em como o DynamoDB funciona. Você tem a partition key e você tem a sorting key, né? A gente pode relacionar, fazer esse join dos itens pela partition key. A gente coloca os itens que pertencem a determinado usuário na mesma partition e diferencia o tipo de item pela sorting key. Se não entendeu nada do que eu falei até agora, quando a gente fizer, vai ficar mais claro. A gente constrói a tabela pensando na aplicação. Não vai ficar bonita, ela não vai ficar bonita de se ver, mas para a aplicação vai ser muito útil. Assim, você abstrai no código ali, no seu repository, na sua camada que conecta com o banco de dados, como você monta a partition e a sorting key. E é muito importante, antes de você mergulhar no Single Table Design, nossa, eu vi Single Table Design, que da hora, vou usar em tudo agora. Não, não é para tudo. Você precisa ter conhecimento dos padrões de acesso, porque não pode ser assim, você tem até uma certa flexibilidade ali, né? Mas se as queries mudam o tempo todo, se os seus requisitos, se as suas entidades mudam, seus campos mudam, você não quer usar, você quer provavelmente um banco SQL que te dá maior flexibilidade para fazer esse tipo de query, né? E talvez nem o DynamoDB não seja uma opção. Agora, se você já conhece bem a sua aplicação, sei lá, você está saindo de uma arquitetura monolítica e está extraindo os microserviços, pode ser uma boa. Ou pode ser uma aplicação bem simples que você sabe tudo que vai ter. Pode ser uma boa também, né? E aí a gente vai, igual eu falei, colocar esses itens distintos na tabela e diferenciar pela sorting key. Beleza? Vantagens, né? Você vai ter uma única tabela. E o que isso significa? Você vai fazer todo o monitoramento uma vez só. Alertas, dashboards de acompanhamento, você vai precisar fazer só para uma tabela. O backup também, né? Porque conforme a gente vai criando tabelas, a gente vai tendo que configurar mais isso, né? É uma coisa que a gente faz só uma vez, mas é um pequeno ganho ali, né? Até o auto-scaling também. Pode ser que determinado dado seja buscado
com uma certa frequência e o outro dado com outra. Você aplica a política de autoscaling, né? E ela vai se manter ali para só uma tabela. E se você puser uma camada de cache também, você configura só para uma tabela. E você pode reaproveitar os recursos, né? Aproveitar melhor, inclusive. Mas a maior vantagem é você conseguir trazer itens distintos só com uma requisição para o seu banco. E de forma muito performática, né? Que o DynamoDB já dá isso para a gente. Desvantagem é a curva de aprendizado. Não é tão simples quanto você pensar num dado normalizado em que cada tabela representa um dado, né? Você precisa conhecer também os padrões de acesso, e se você faz ETL, assim, né, você transforma o dado, joga para outras bases, né? Tá, sei lá, eu vou jogar do DynamoDB para um Redshift. Você vai ter um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que fazer esse mapeamento, às vezes até pegando e jogando em tabelas distintas, né? Pode ser que isso seja, assim, pensando... Assim, você... Poxa, então eu vou pensar melhor, né? Mas se você precisa de muita performance, então vale a pena. E aí vamos pensar, né? A primeira coisa quando a gente vai trabalhar com Single Table Design, tem um trabalho ali de entender o requisito e modelar seu dado e ver se vai dar certo para você. Na própria documentação da AWS, eles recomendam, né, usar esse programinha aqui, chama NoSQL Workbench, tem até o link lá. E você consegue modelar, né, tanto para o DynamoDB quanto para o Cassandra. Então, a gente vai olhar o DynamoDB aqui. Eu tenho os modelos de dados prontos, que eu não vou criar por causa do tempo, mas você consegue criar modelos e tabelas, né? E montar sua partition key, sua sorting key, aqui usando o Workbench. Então, eu tenho um modelo aqui que eu tenho a Support Application Table. Eu coloquei a minha APK como uma string, uma SK como string, e eu coloquei aqui os outros atributos, né? O name, e-mail, address do usuário, o title, bar e status do ticket. O que acontece? Esses atributos aqui vai ser só para você modelar e entender. O DynamoDB não tem um esquema fixo, você só precisa colocar a PKSK, o que você mandar a mais vai ser gravado. Então é bom lembrar disso. Então aqui você pode criar, né, esses esquemas de tabela e os dados que vão ter nelas e visualizar também. Então aqui eu adicionei alguns dados já para a gente ver como vai ficar. Então, passando por cada campo, primeiro a gente tem a nossa partition key. Então, o que a gente fez, né? O que eu fiz aqui na partition key? A gente quer tanto ticket, tanto usuário vão pertencer ao usuário, né? O que eles têm em comum? O que é o campo do join? Join é usuário. Então eu coloquei aqui o user, um separador. Eu vejo bastante gente usando essa hashtag aqui, mas pode ser qualquer coisa que sirva para você, tá? Não precisa ser a hashtag. Eu só estou definindo aqui que é usuário e o username aqui, a SKNayama, que seria o login, né? E na minha sorting key, os dados de usuário eu vou colocar em profile. Profile, eu vou falar que é do SKNayama também, né? Eu não preciso... eu preciso mais saber que é um profile do que de quem é em si, porque de quem é já está definido pela partition key. Mas só para manter o padrão, eu coloquei aqui o SKNayama. Você vê aqui que esse tipo de item, o profile, vai ter o name, o e-mail e o address. Beleza? E o ticket, né? O ticket a gente vai usar, colocar na mesma partição junto com os dados de usuário, mas a gente vai usar uma sorting key diferente, que eu chamei aqui de ticket. E aí, não sei se vocês lembram, mas um dos requisitos era ordenar os tickets pela ordem que eles foram criados, né? Como eu estou criando a sorting key, eu preciso ordenar pela data, e eu já sei que é um ticket, eu posso colocar aqui o timestamp da criação. Eu coloquei aqui o timestamp em segundos da criação desse ticket. Então aqui eu já sei que é um ticket e eu já sei quando foi criado. Beleza? E aí depende muito do seu requisito, né?
Você, inclusive, pode ter mais coisas aqui, né? Você pode colocar outra hashtag, outro tipo de campo aqui. O Single Table Design evolui, né? Você pode, inclusive, já pensar nos seus índices, né? Tanto o seu LSI quanto o seu GSI, e colocar no seu modelo também. Beleza? Mas esse é bem simples, né? Aqui a gente já vai ganhar a ordenação por data e já consegue deixar todos os itens na mesma tabela. E o ticket vai ter um title, um body e um status. Beleza? Então, por que eu não falei que fica bonito, né? Porque aqui você tem vários campos aqui, o profile não tem esses itens aqui do ticket, né? A partition key, a sorting key, como eu falei, isso aqui é uma partition key, né? Isso aqui é uma sorting key, é o valor que está nelas, exatamente para que elas servem. Então, não fica tão amigável de fazer queries, mas para aplicação vai ser muito bom, vai ser muito performático, beleza? E aí aqui eu coloquei, né, 2 usuários diferentes, cada um tem seu ticket, só para a gente ver como fica a partition, a sorting key. Então, uma vez que a gente tem a tabela, né, vamos ver como a gente aplica, né, como a gente faz as queries, né? Não quero ficar só gravando dado, eu quero ver como isso vai me trazer ganhos, né? Como eu uso esses dados. Então, vamos lá para o VS Code. O projeto do GitHub vai estar assim, tá? Então, é um projeto Node bem simples, tem aqui alguns arquivos de configuração, package.json, né? Onde já tem a AWS SDK. Então, para eu iniciar o projeto, né? Eu vou dar um nvm use aqui. Eu já tenho essa versão do Node instalada na minha máquina, você pode dar um nvm install também. E aí fazer um npm install para instalar as dependências. E aí, uma particularidade, né? Eu coloquei esse arquivo config.json aqui para facilitar, para a gente colocar a Access Key ID e o Secret Access Key da AWS para a gente conseguir acessar esse Dynamo. Eu vou criar uma aqui junto com vocês, rapidinho. A gente vai no IAM, que é onde a gente faz o gerenciamento de usuários lá na AWS. E eu vou criar um novo usuário para fazer o acesso a esse DynamoDB. Então, aqui eu vou dar um nome para esse usuário, né? E aí eu quero só Programmatic Access, né? Ele não vai usar o console, eu vou usar só na minha aplicação para acessar o DynamoDB. E aí eu venho aqui em Permissions. E eu vou colocar uma policy. Eu vou colocar policy de Administrator Access, que tem acesso a tudo só para ganhar tempo, tá? Mas você não vai querer fazer isso em produção, tá? Só para teste mesmo. E aí, fechou. O resto a gente deixa tudo default. E no fim, ele vai me dar um Access Key ID e um Secret Access Key, que são bem secretos, tá? Inclusive, assim que eu terminar aqui, eu vou apagar, porque ficou público agora. Mas a gente pode já colocar no nosso config.json. Coloquei o Access Key. Colocar o Secret também. E aí a gente está pronto para começar a codar, né? E aí, aqui na pasta source, tem um arquivo chamado dynamodb.js. Para ganhar tempo, eu já deixei aqui a AWS fazendo require. A gente pega o config desse arquivo, onde tem as access key IDs. Vale lembrar também que eu estou usando a região default, que é US Issue 1. Se você estiver usando outra, lembra de mudar aqui também. E aí, inicializando um document client aqui do DynamoDB, né? Baseado nessas configurações. E aí a gente vai implementar, né? Todos aqueles requisitos que a gente tem, eu vou fazer aqui. E fazer o create, user, ticket, vai buscar dado de usuário, buscar dado de ticket e buscar usuários junto de tickets. Beleza? Então, vamos começar pelo create user aqui, né? O usuário, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de username. A gente vai precisar também do nome, do e-mail e do endereço. Igual a gente tinha modelado no Workbench ali. E aí, o DynamoDB, para a gente criar um item, a gente usa o Document Client e faz um put aqui, né? A gente vai passar os parâmetros. Aí vamos fazer aqui como promise.then
só passando um console log para a gente ver o retorno disso. Beleza? Então, vamos fazer aqui o nosso parâmetros, que vai ter o nome da tabela e o item que a gente vai gravar. Então, a gente vai colocar aqui o table name. O table name, a gente tem que usar o nome que a gente colocou lá quando criou a tabela, né? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada table name. E aí, eu não lembro mais o nome que eu usei. Vamos ver aqui. Tabelas support application table. Então, copiar aqui e vou colar. Como eu vou usar em todos, né? Já estou usando essa variável aqui. Não estou usando boas práticas de programação aqui, tá, gente? É só um arquivão mesmo para mostrar como faz as queries. Então, não pensem que eu fico fazendo assim no meu dia a dia. E aí, a gente também tem que colocar o nosso item. Né? Então, a gente vai passar o objeto aqui, que vai ter uma PK, vai ter uma SK, e depois a gente vai colocar o resto. Então, o que é a nossa PK, né? Como vocês bem lembram, a gente começa com user, hashtag, e vamos colocar o username. E a SK vai ser a mesma coisa, só que começando com profile. Umas vírgulas aqui. Beleza, então eu já tenho a minha chave primária do item que eu quero adicionar. E aí eu vou colocar o name, o e-mail e o address. Como vem mesmo, né? E talvez isso funcione para testar. Então eu vou usar o REPL aqui mesmo, né? Bem simples mesmo. Eu já deixei aqui pronto. Eu vou fazer o require do meu DynamoDB. E aí eu vou chamar aqui DynamoDB.create user. Vou passar username, eu vou fazer igual ali no meu exemplo, a Kanayama. O name eu vou colocar André. O e-mail eu vou colocar @andré.com. E-mail não existe. E o address, sei lá, rua X123. Beleza? Então, fazendo isso, a gente torce para que dê certo. Então, você vê aqui, né? Ele me retornou uma promise, né? E quando executou, fez o console log. O fato de não ter vindo o log de erro nesse objeto vazio aqui do Dynamo significa que deu certo a requisição. E se a gente for aqui na tabela e view items, vou fechar aqui para ficar melhor, a gente vê que o nosso item foi gravado do jeitinho que a gente colocou lá. Maravilha. Funcionou. Legal. Então, vamos para o ticket agora, né? Como o ticket vai ser parecido, eu vou copiar aqui. Eu vou ter name, e-mail, address, né? Eu vou ter um username, um title, body aqui. O table name vai ser o mesmo. A gente está usando single table design. A partition key vai ser igual. Aí a gente vai diferenciar aqui na sorting key. A gente vai colocar o ticket. Então, você vê que a aplicação que está chamando essas funções que eu estou criando não sabe o formato do partition key da sorting key. Está passando os campos que seriam passados normalmente, né? Então, isso é bem interessante, né? Deixar bem separado para não vazar a regra do DynamoDB para cima. E aí a gente vai colocar aqui o timestamp. Eu preciso fazer um math.for, por quê? Eu vou fazer um new date. Vou pegar o getTime. E o getTime, ele me retorna o timestamp, só que em milissegundos. Então, eu preciso fazer um dividido por 1000. E é por isso também que eu preciso fazer o math.floor, né? Porque vai dar um valor quebrado. E eu não quero isso, que vai ficar feio. E aí eu vou colocar aqui o title, o body. Pô, quando a gente está falando de ticket, a gente está criando o ticket, né? O ticket sempre é criado com status default aqui, né? Então, o status aqui vai ser sempre 1,
que representa criado. Acho que usar número não é a melhor solução, né? Mas como a gente só quer testar, tudo bem. Não façam isso numa aplicação real. Beleza? E aí, faz o put desse item. Vamos ver, né? Vou reiniciar aqui o node por causa do cache, né? Do require, mesmo que eu use outra variável aí. E aí, eu vou fazer o meu create ticket. Username AS Kanayama. Meu title eu vou falar aqui. Problemas, bem errado mesmo. Não consigo acessar minha conta. Bem, mas beleza. E aí eu vou chamar. E, bom, não deu erro. Vamos ver aqui. Vamos rodar um scan. E tem o ticket aqui com timestamp. Beleza? Title bar status. Então eu sei que esse ticket pertence ao AS Kanayama, né? Pela partition key. Então vamos criar outro ticket aqui só para a gente ter mais de um, né? E a gente vê o timestamp diferente. Então, vou colocar aqui minha senha, alguma coisa assim. E take errado. Bom, beleza. Só vai ser outro ticket. Não sou muito criativo, tá, gente? Para esses exemplos. Run. E aí, se a gente ver aqui a SK, então você vê que aqui está um pouquinho maior, né? Exatamente porque eu coloquei o timestamp de agora, o mais atual. Fechou? Então, podemos para o próximo. Get user. Vamos começar a buscar os dados que a gente cria. E aí o get user precisa só do quê? Username, né? O que a gente busca por username. Se eu não buscasse por username, eu colocaria outro campo na partition key, tá? Inclusive, eu poderia até, sei lá, duplicar o e-mail, alguma coisa assim. E aí, vou copiar aqui, só para pegar a estrutura do params. Aí a gente não faz um put, né? A gente faz um get aqui do DynamoDB e de resto fica igual. O table name eu ainda vou passar no params. A diferença é que quando eu faço um get, eu passo a chave do item, né? Eu sei exatamente o item que eu quero buscar. E eu sei exatamente o item que eu quero buscar, porque eu sei a minha PK e eu sei a minha SK. Vou colocá-las aqui. Então, eu vou certeiro ali naquela PK e aquela SK. Beleza? E, teoricamente, isso aqui vai me logar as informações desse usuário. Então, vamos fazer aqui um dynamodb.user passando o username. E aí você vê aqui, né? Veio dentro do campo item aqui, mas é exatamente o meu usuário. Eu tenho meu e-mail, name, address, a minha SK e a minha PK. E aí eu poderia até, né, extrair isso aqui antes de jogar para cima, tirar desse item e jogar só o que veio aqui. Poderia, inclusive, tirar a PK e SK, porque não é interessante, né, para quem está chamando, usando essa função. Mas acho que deu para entender como a gente faz a busca, né? A gente usou a PK e a SK. E aí o get user tickets, né? Eu quero todos os tickets do usuário sem a informação de usuário, né? Só os tickets. Então, de novo, a gente vai passar aqui o username. E aí vai ser um pouquinho diferente, tá, gente? Por quê? Porque a gente não sabe exatamente a chave que a gente vai buscar. Então, nesse caso, a gente não vai fazer um get. A gente vai fazer uma query. E a gente vai montar essa query. A gente não passa a chave, né? Até porque a gente não sabe a chave. A gente passa uma key condition expression. Chique, né? Essa key condition expression, ela vai meio que falar como tem que ser a minha chave para eu fazer esse retorno, né? Como eu estou buscando pela chave,
Então, isso aí vai ser informático ainda. Eu não estou buscando por outro campo qualquer, assim, né? Então, eu posso fazer query por os outros campos. Você vê o que é key, né? E aí, eu estou falando, né? A minha partition key eu vou saber porque é meu username, só que eu vou usar. E a minha sorting key, ela vai ter que começar com aquele valor, né? Que é ticket. Então, eu usei essa sintaxe aqui, em que a variável vem com esses 2 pontos, porque o valor dela, eu vou colocar aqui no expression attribute values, né? Fazer a busca. E aí, deixa eu pegar do ticket aqui, como é que é. Só que a minha SK, né, eu só quero o valor do begins with. Então, a minha partition key eu sei, corresponde ao meu usuário. E aí, a sorting key, ela vai começar com esse valor, que é o ticket hashtag. E aí, o timestamp que vem depois, eu quero todos, né? Eu só não quero o usuário, eu não quero que comece com o profile. E aí, beleza, a gente faz a query e deveria trazer os tickets. Aqui. Aí eu vou fazer, ao invés de um get user, eu vou fazer um get user tickets, né? Opa, deu algum erro aqui. Por quê? Ah, tá, gente. Aqui eu tenho que pôr o mesmo valor que está lá em cima, né? 2 pontos e 2 pontos. Salvei. Vou clicar de novo. Beleza, agora foi. Então você vê que eu busquei ali os meus tickets do user AS Kanayama. E aí não vem mais o item só, né? Quando estou fazendo uma query, pode vir mais de um item que eu vou buscar. E aí vem nessa lista aqui, vem ticket e ticket, né? Você vê que ele está até ordenado pela sorting key aqui. E você tem o número de tickets, né? E quantos foram escaneados para chegar lá. Vale lembrar que se você tiver muitos tickets, né? Talvez você queira elaborar um pouco mais para paginar, esse tipo de coisa. Mas não é o intuito aqui. Então, por enquanto, vamos assim mesmo. E aí vem aqui a cereja do bolo, né? Onde o Single Table Design vai se provar para a gente. Que eu quero buscar usuários, o usuário e os tickets, né? Eu quero fazer só uma query. E aí você vai ver que vai ser até mais simples. Por quê? Por que vai ser mais simples? Porque eu só vou precisar passar a partition key, né? Eu não vou precisar passar sorting key. E aí, maravilha. Eu tiro aqui, aqui. Get user and tickets. Né? E pela forma que eu modelei, veio o usuário e veio os tickets também. Inclusive, eu posso colocar um scan index forward aqui para garantir que vai vir na ordem correta, né? Mas já veio na ordem. E aí, como eu usei minha sorting key para ordenar, o legal é que o profile começa sempre vai começar, vai vir antes do ticket, né? Porque eu sempre começo aqui com o profile, que eu sempre começo com o ticket, eu sei que o profile vem antes. Se você estiver ordenando. Então, eu sei que o meu primeiro item dessa lista é o meu profile, e os seguintes vão ser os tickets, e eles vão estar ordenados, né? Porque a sorting key, o timestamp vai fazer isso para a gente ordenar. Beleza? Então, esse é o exemplo. Eu sei que foi bastante conteúdo, tá, gente? Mas, como eu falei, né? Saber que existe para pesquisar e poder usar o Single Table Design. E aí, só para finalizar, meu muito obrigado pela atenção. Hoje a gente viu DynamoDB, a gente viu modelagem, viu Single Table Design, bastante conteúdo. Eu agradeço muito pela atenção, pela oportunidade de estar aqui hoje falando. E só para reforçar, né, tá aí meu LinkedIn, meu Medium, quem quiser
trocar uma ideia ali nas redes sociais. Geralmente eu estou sempre por lá e assim que puder eu respondo, tá? Então, muito obrigado e por hoje é isso. Valeu!